Está em cena até finais de julho, no TEC, no Teatro Experimental de Cascais, a peça Cristo Recrucificado. Uma peça que é também a PAP, ou seja, a prova de aptidão profissional para muitos alunos que este ano concluem a sua formação na Escola Profissional de Teatro daquela companhia. O elenco é encabeçado pelo ator Rui Carvalho, a quem tenho a honra e o prazer de chamar amigo há mais de 30 anos e que para esta emissão trouxe consigo o ator Tobias Monteiro e a finalista Joana Bernardo. Muito bem-vindos. Rui, esta não é uma peça qualquer, pois apesar da história acontecer numa pequena aldeia grega no ano de 1922, a obra de Nikos Kazantzakis tem muito de atualidade. E porquê? Oh, meu filho, trata-se de um problema muito importante, os foragidos e os imigrantes. A gente que é maltratada no mundo, maltratada por pessoas que deviam tratá-los bem e que realmente às vezes não os tratam com o carinho que mereciam. E sobretudo quando há o aspecto religioso. O aspecto religioso ainda magoa mais, porque são pessoas que comungam os mesmos princípios religiosos, que se degradiam e que se combatem, o que não deve acontecer, porque realmente, como eu digo na peça, somos todos gregos, somos todos irmãos, na verdade, e cristãos. Acontece que há quem nos está a governar é muçulmano, mas é capaz de ficar a ajuizar melhor do que nós, os tais cristãos, os tais católicos, os tais irmãos, na verdade, fazem, porque há certas cenas que ele tem, até com um colega que está aqui ao meu lado, que é o Tobias, em que ele explica como é que o Maomé, chamemos-lhe assim, interpreta a vida. Não é verdade que eles também não cumprem, não é verdade? Andamos sempre a atraiçoar a ideia verdadeira que é servir os nossos irmãos com a mesma qualidade. Não é? Pelo menos é o que pressupõe cada religião. Exatamente. Agora, a experiência que eu estou a ter, isso é que conta. E porquê? Porque é uma maravilha trabalhar com gente jovem. Eu adoro trabalhar com eles. Tu és o mais novo deles todos, presumo. Mas é com os mais velhotes que ainda são jovens, claro que sim. Portanto, acontece que eu tenho um prazer excepcional em estar ali, porque sempre estou num jardim. Jardim flores a abrirem. Agora não é um jardim infantil. Não, é que realmente são flores a desabrochar. E tenho tido surpresas, não só nos mais velhos, como nos mais novos. Estão-se a abrir. É realmente o povoamento de um jardim maravilhoso, um jardim botânico, chamemos assim. No teu tempo havia, com 20 e poucos anos, havia PAP? Havia? PAP, estas provas finais de aptidão, ou não? Eu fui aluno de conservatório, tinha provas finais, fiz exame. Mas eram iguais ou eram parecidas? Era no Nacional, os exames eram feitos no Teatro Nacional e eu fiz um Goethe, o irmão e irmã do Goethe, com a Maria Emília Batista e com o Pisani Burnet. Há muitos anos eu estava doente. Acontece de vez em quando eu estou doente e trabalho na mesma, não é verdade? Estava com uma doença muito esquisita que é o carbúnculo. Apanhei-me, fui mordido por uma mosca qualquer que andava lá com as ovelhas, perto da casa onde eu vivia, em Benfica, não é? Imagine-se nessa altura, não é? Agora trabalhei com uma perna toda inchada, mas fiz o exame e fiquei bem. Passei com uma nota alta. Pode saber qual é? De vez em quando diminui a nota, dia 18,75. Ponto final. Agora está, não há dúvidas. Não, caralho, dia por todas as disciplinas que eu tinha. E como tal, eu estava bem nas disciplinas todas, mas houve uma que me diminuiu, não sei qual delas, se calhar a dramaturgia, ou sei lá, a estética teatral, sei lá, a parte de dançar, o ser bailarino e não ser bom bailarino, não dançar bem. Nós tínhamos aulas de dança com a Maria de Abreu, tínhamos aulas de dança no conservatório, todos aprendíamos dança. Como hoje também aprendem dança. Claro. E tenho uma coisa que me sabe muito bem, é ver os meus colegas mais novinhos a dançarem maravilhosamente. Olha, os teus colegas mais novinhos a despirem-se completamente, como agora é mais ou menos moda. Ainda no outro dia fui à Comuna ver também uma prova final da Escola Profissional, da Escola Superior de Teatro e Cinema, e parte da representação era sem roupa. Eu não sei o que é que realmente o guarda-roupa estava lá a fazer. Os físicos em Portugal estão a melhorar muito, não é? As mulheres fazem mais os homens também vão à praia, não é? Antigamente não se ia tanto à praia, as pessoas iam vestidas com calções e com fatos inteiros. Mas não passava pela vossa cabeça fazer isso, pois não? Chamada linha, não? Como é que se chama aquela coisa? O dental, não é? Fio dental. Fio dental, agora é tudo à vontade, não é? Lá também há uma despida, também na peça grega também se despe. Mas é muito cruel, aquele despir é bastante cruel. É bastante muçulmano, não é verdade?
É uma capacidade de cortar coisas que acontecem. E mais não digam. É verdade. Mas é um espetáculo maravilhoso. Eu hoje, todos os dias, eu vejo. Embora entre, vejo sempre. Antes de entrar, E tu entras nos elencos todos ou apenas num? eu entro. Nos elencos Eu todos? faço parte dos elencos. Dos elencos todos são quantos? Aliás, são, são seis. são 6 elencos, Seis. porque são mais de quê? 80 atores. São quase 90. São quase 90 atores. E estão sempre em palco, mesmo que não sejam. Ou seja, os elencos vão rodando e quando não estão a fazer as personagens principais, estão a fazer as outras. Portanto, estão Mudam sempre lá. todos. Vão mudando. Fazem figuração e depois fazem o protagonista. São alunos, não é verdade? E isso para mim dá-me um consolo muito grande, porque eu vejo aqueles alunos a abrirem, a desabrochar, a perder uma coisa que realmente o ator não pode ter, que é medo e vergonha, não é? Um ator tem que ter capacidade de não ter medo quando está em cena. A gente vai perdendo o medo, não quer dizer que na vida não tenhamos um bocadinho de medo e um bocadinho de vergonha. E precisamos de continuar como cidadãos assim, mas no teatro não podemos ter, porque senão... Mas, Rui, esta é uma encenação do Carlos Avilés, grande mestre. Os alunos, à parte e por fora, fazem-te perguntas. Rui, como é que eu achas que eu devo entrar naquela cena, me posicionar assim, para tu dar-lhes um conselho? Pedem-te Chama isso? isso carinho. Mas pedem? Eu não sei se pedem, mas eu digo-lhes... Solicita. Felicito-os quando acaba uma cena, gosto de dizer, ali podia ser melhor. Vou fazer como fiz o João Vilar e a mim. Eu fiz uma cena no Eric Burling, da Está Lá Fora o Inspetor. Eu tinha uma cena que eu tinha um monólogo, tinha que fazer uma confissão. E eu fiz um monólogo, e o Vilar ouviu e disse que bem que tu fizeste isso, mas olha, aqui vamos fazer assim. Fazes assim, aqui fazes assim, ali fazes assim, estava tudo mal. Percebes o que é? Mas ele disse isso com... Não podemos é destruir, temos é que construir. Aproveitar aquilo que eles têm, que é o amor por aquilo que querem fazer e pela profissão que escolheram, que não é fácil. Há muita gente que diz que aquilo é fácil, buscar ali, pumba, pumba, não é. É uma profissão que exige muito trabalho, muitas horas da nossa vida. Não é só decorar textos. Não, e muito sacrifício. É mais fácil. E, sobretudo, amar profundamente aquilo que se faz. É uma profissão de amor, porque é dedicada aos nossos semelhantes. É um serviço que nós fazemos com a qualidade que temos, que é o jeito para representar. Mas, Rui, 90 jovens atores, mais jovens, menos jovens, o mercado de trabalho pode absorvê-los todos ou não? Não é suficiente. Temos que começar a pensar que o público tem que ajudar a construir um teatro bom. Há muita gente com muita qualidade em Portugal a perder-se, porque não tem oficinas, não tem sítio para trabalhar, não é? E é preciso... Nem as próprias companhias. O grande subsídio do teatro é o público. O outro é conversa, é uma ajuda. São para manter coisas que realmente às vezes são difíceis, porque é muito difícil fazer uma montagem, é muito difícil circular pelo país, é caríssimo. Fazer uma turnê, levar o teatro a toda a parte do país, é caro. E está cada vez menos tempo em cartaz, em cena. Está cada vez menos tempo uma cena. Estamos a diminuir o tempo de exibição, chamemos-lhe assim, não é? E isso está mal. Nós devíamos contar com os dias todos e com a nossa folga, com certeza que sim, não é? Vivíamos muitos anos sem folga. Trabalhávamos antigamente consecutivamente, não parávamos, não é? Eu cheguei a fazer em 3 dias 9 sessões. Na revista eram 2 sessões. Não, teatro musicado com a Laura Alves. Pois, mas na revista era a mesma coisa. Na revista era a mesma coisa. 2 sessões por dia e 3 ao fim de semana. E tenho um respeito enorme pela revista, que eu acho que é um género de teatro que é muito complicado de fazer. O ator que o faz tem que ter empatia com o público, tem que ter poder de comunicação. Tem a Quinhão Soldado, que tem o Hermano José, que tem o Quinhão Camilo, esses dons que é preciso nós termos para fazer revista. Mas é preciso... Mas também há o rabulista da revista, que não é preciso ter a qualidade do compere ou do companheiro do compere, que tem um nome também, que agora não estou a lembrar. Mas há as discípulas, há aquela gente toda que vai falando, que diz coisas bonitas, olhar para o público. Tem que haver uma certa empatia, não é verdade? E depois há os tiques, aqueles que levam os tiques todos para a cena, não é? Exatamente. Como se vê, é uma arte rica, é uma arte muito poderosa e muito rica e de que eu acho que têm medo da qualidade do teatro. Quem dirige os países tem medo da qualidade que se faça no teatro. Como assim? E das discussões que se fazem e das ideias que se têm. Por quê?
porque é uma coisa que pode bolir com... Mexe. mexe com eles, na verdade. E se houver um sentido crítico, e sobretudo na revista, por exemplo, acho que agora faz falta haver revista com crítica política, porque era muito importante existir essa crítica, como antigamente existiam jornais humorísticos, lembras-te? Claro, claro. Sempre fixe, os ridículos, era muito importante, foram cortados pela censura, E acabou. depois Não convinha e depois aquela crítica. a gaiola aberta, que era Exatamente, do Viana, a gaiola que era uma coisa que fez coisas, história. Pois, mas foi tudo limpado, como se costuma dizer. Eu estou a falar só eu quero que eles falem. Não, Fala eu tão vou bem. falar. Eu, antes de passar ali Fala para a tão Joana e bem. para o Tobias, não, é que e é aproveitar estas Eu fico a ouvi-lo oportunidades. falar É o dia aproveitar todo. estas oportunidades. Rui, os jovens atores já afirmaram, ele é um de nós, parece que está a acabar a escola connosco. Estou a aprender todos os dias. Tu aprendes com eles. Claro que sim. Eu há bocadinho tive esta conversa com eles. A experiência é um perigo. Nós precisamos de viver com o caos. E quem tem o caos são os jovens, que trazem coisas novas, que nos vão adaptando a uma outra forma de estar, a outra forma de representar. Porque havia antigamente uma escola um bocadinho empolada, um bocadinho, para se falar ao para longe nos teatros, não havia... Tipo Paulo Renato, por exemplo, não é? O Paulo era um bocadinho assim. Só citando apenas um Mas era exemplo. cativante, era um ator cativante. O público gostava de o ver, não é verdade? Tinha uma voz bonita. E tinha que falar para a última fila. Exatamente, o teatro tem que se falar para a última fila, mas isso, há muitos colegas novos que ao princípio me diziam assim, mas a gente enfim grita, não grita. Tu na televisão não precisas de gritar, precisas de falar normalmente, mas o teatro precisa de fazer ouvir com a mesma naturalidade, com a mesma simplicidade. É que está difícil. É, o que não é fácil, porque é preciso ter potencial, por isso é que temos que ter escola, temos que saber falar, temos que saber andar, temos que saber mexer, porque estamos inteiros no palco. E tem que saber cair. E cair, e chorar, e andar com uma casaca, e andar com um fato de ganga, e andar descalço, e andar calçado, com saltos altos, que as nossas atrizes usam muito aqueles sapatinhos leves, e deviam dar mais de saltos altos, porque quando estão em cena às vezes não pisam bem, porque têm que aprender a pisar, não é verdade? Não é só respeitar as marcações. Não, é saber andar e ter ar, e não perderem o ar feminino, que é uma coisa muito bonita. Eu aqui há tempos disse a alguns, e alguns ouviram, quando estiverem a dançar, riam, porque sem rirem não agradam a ninguém. Mesmo que estejam a chorar por dentro. Mesmo que estejam a chorar por dentro. Tobias, muito bem-vindo. Obrigado. Tu és ou foste aluno do TEC. Fui aluno da Escola Profissional de Teatro Em de que- Cascais. entre que épocas? Entre 94 e 97. Portanto, antes da Joana nascer. Constatei isso quando comecei a ensaiar este trabalho. E sentiste um bocadinho mais... Tem sido uma experiência... mais idoso. Sim, tem sido uma experiência extraordinária. Sobretudo é muito nostálgico reviver o que eles estão a passar neste momento, se bem que na nossa altura as papos eram diferentes. Portanto, nós não fazíamos como um espetáculo. É isso que eu ia perguntar. Era diferente, ou seja, nós começávamos logo a ter a oportunidade de trabalhar na companhia logo no segundo ano. Portanto, esta experiência... Eu gosto de não lhe chamar PAP, na verdade. Porque sublinhar que é um exercício pode fazer com que eles se encostem à ideia de que é um exercício e não é. É um espetáculo, ponto. Isto é só ser avaliados por um júri pelo desempenho que estão a ter. E é bom que sintam o peso profissional. Mas Portanto, essa todas as avaliação ou é numa em especial? Não, é nas 6 sessões, sobretudo que portanto, o júri tem que ver as seis apresentações. E vocês sabem quem são? Nós sabemos quem são, sim. E sabem que eles vão lá estar? Eu, por acaso, também já comentei isso, que era bom que eles não soubessem que os júris Justamente, estivessem. que era para não Mas, ficarem inibidos. Não, e ao contrário, que é hoje não está o júri, portanto não me vou esforçar. Portanto, Não, era bom que eles soubessem isso. Mas como eu estava a dizer, é uma experiência muito nostálgica, porque voltar à companhia na presença destes alunos que são agora finalistas traz-me à memória tudo o que passei e todas as dificuldades, as angústias próprias da idade de estar a ser avaliado, de ser reconhecido como um ator e depois ter a oportunidade de ter o Rui de Carvalho ao lado. É logo uma experiência, porque de facto ele faz de professor na peça. E é de facto um professor E é o na que ele vida. é. E é o que ele é. E é incrível porque mesmo sentado a assistir a pessoa aprende. E até no teatro a cultura morre no palco. Nasce e morre. Professor É morre verdade. no palco. Nasce e morre no palco. Não conta o final, Rui, não conta. O final é quando as luzes se acendem. É quando as luzes se acendem, é verdade. surpreendente. A peça é um belíssimo espetáculo. Vocês têm medo todos os dias quando entram em cena e se deparam com o público?
Não lhe chamaria medo, nunca, não chamo medo, porque o desafio é este. Estamos ali, as pessoas pagaram para ver um espetáculo e nós estamos aqui para os servir, para fazer gostar daquela história, basicamente. Aceitar aquela história ou compreendê-la é um bocadinho, portanto, eu não chamaria medo. Se calhar quando se está a começar, eventualmente tem-se um bocadinho de receio. Chamo-lhe respeito. É um bocadinho mais respeito, é isso. Respeito por nós, pelo trabalho que estamos a fazer, pelos nossos colegas. Não te faltar as expectativas, não é? Claro. Agora medo já não tenho. Ele não tem medo de entrar no palco, nem eu. Nós entramos. Agora, o que temos é respeito por aquilo que vamos fazer. Se vamos conseguir cumprir o trabalho que nos foi destinado, e isso é que às vezes andamos assim. Para ver se eu consigo chegar lá. Não é que eu fuja, não fujo, mas não queria ir muito mal. Não quero ir mal. Quero servir bem. Não é? Claro, exato. E poder transformar essa sensação E de medo quero que as pessoas acreditem mesmo naquilo que estão a ver. Tu há um bocadinho disseste que decorar o texto é o mais fácil. É, no fundo. Como assim? Memorizar é o mais... Toda a gente tem sempre o fantasma. Ai, vocês têm tanto texto para decorar. Não, isso acaba por ser mais fácil porque à força de o repetirmos e de o pensarmos como é que vamos dizer bem, a pessoa acaba por incorpora o texto. Porque, portanto, se a ideia estiver clara daquilo que eu vou dizer, o texto sai. Às vezes com uma palavra que falha ou outra, ou altera-se uma outra palavra, mas a ideia está lá. E é isso que importa que o espectador receba. É lógico quando se tem mesmo grandes textos, como é o caso de Shakespeare, ou que foram muito bem escritos, temos ainda a dupla responsabilidade de ter que dizer exatamente muito bem. Agora, há uns textos às vezes menos bons, que às vezes até é bom mudar uma outra palavra. E há autores que nos dizem... Até enriquece. Há autores que nos dizem, se não te sentires bem, cumpre um bocadinho. É porque são coisas sem responsabilidade. Autores portugueses, presumo, não é? Sim. Coitadinhos que são tão poucos, porque realmente o teatro em Portugal não está com capacidade que os nossos autores escrevam peças para nós. Há tantos livros que se editam diariamente, mas há poucas peças que estejam realmente a ser preparadas para teatro profissional. Falou longe, já se começam a assistir a algumas iniciativas para poder puxar as novas dramaturgias e ainda bem, mas mais que o Teatro Experimental de Cascais tem um concurso de nova dramaturgia, começam a surgir agora nas companhias e ainda bem já que eu assisti agora recentemente uma também tentativa de recuperar e trazer, porque começam a surgir, eu conheci alguns novos dramaturgos que têm graça e que têm interesse, mas o português sempre vive um bocadinho à sombra do que se faz lá fora e que é bom, e os bons autores estão lá fora, mas na verdade temos quem escreva bem cá, é só saber a velha história das novelas. Começou-se com a Vila Faia no início dos anos 80, a combater as novelas brasileiras, e percebeu-se que afinal havia potencial e muito se fez de lá até agora. Depois veio também Todo o Tempo do Mundo. Claro, na TVI, que foi a novela que deu a volta. É incrível estar na presença de um dos responsáveis. Exatamente. Esteve presente em todas Não era elas. engenheiro, não era maluco. Não era maluco, era um frustrado da vida, não é verdade? Era engraçado. Trabalhei doentíssimo. Acontece-me de vez em quando, está muito doente e tem que trabalhar muito. É o problema de dizerem, olha, parte uma perna, É verdade. perna, acabou. Mas isso acontece aos atores. Eles são muito doentes e têm que trabalhar mesmo. Verdade. Nós temos por atestado médico, senão as pessoas não acreditam. E vocês têm seguro e têm possibilidade de reaver o dinheiro que eventualmente perdem com os medicamentos e com essas coisas todas, ou não? Ok. Este é que pode dizer qualquer coisa, não é? Não somos muito protegidos, não somos muito estimados. Devíamos ser mais estimados, porque somos uma elite de uma nação. Eu não gosto da palavra elite. Mas, Rui, eu já te ouço dizer isso há tantos anos. Porquê é que as coisas não mudam? Não mudam porque as pessoas, quando chegam aos poderes, mudam. Em vez As pessoas é que mudam. Faziam quando eram alunos do liceu ou da faculdade, deixam de fazer. Mas isto é transversal aos partidos. Durante o período difícil da nossa vida política, em que havia censura e que havia, enfim, uma ditadura, os alunos iam-me pedir para eu colaborar em campanhas, não? Eu dizia, está bem, mas vocês quando lá chegarem e mandarem, façam depois aquilo que é o retorno. O retorno. Mas não fazem, chegam lá e esquecem. Curiosamente, quem nos dá mais apoio são mais privados e não públicos. E alguns nem vão ao teatro. Deixam de ir. Pura e simplesmente não sabem que ele existe. Não, acho que, por exemplo, o Teatro Nacional tem... Todos os deputados podem ir ao Teatro Nacional e acho que não vão muitos. Era bom fazer um inquérito sobre isso, não é? Era giro fazer um inquérito. Não é só sobre as casas que se são em Lisboa ou não, se eles recebem os subsídios. Representantes do povo português. E têm que dar o exemplo ao povo português para que siga e para que apoie. O grande apoio do teatro é o público. Não venham com outra coisa. Público. Aplaudir, patear, mas ir. Eu tenho um exemplo que dou
com um grande ator que foi o Peter O'Toole em Londres, com uma grande atriz a fazer a Lady Macbeth, que estiveram 9 meses em cena a patearem todos os dias. E eles nunca acabaram, porque a casa estava sempre esgotada. Para ir lá patear. Pagava o bilhete para ir Claro, para ir de São as pessoas é que nos fazem crescer, é que nos fazem ser realmente amados para o mundo. Peter O'Toole, que, para quem não saiba, é o grande protagonista do Lawrence da Arábia, entre outros filmes, não é Exatamente. verdade? O Peter O'Toole era um ator formidável, como sabem. Não é? Aliás, é na Inglaterra que nasceu o teatro e que são os melhores atores do mundo, efetivamente, são os ingleses. Pelo menos na minha opinião. Sim, eles têm uma escola muito boa, não é verdade? É uma escola ótima. Mas o Diogo Ribeirinho disse, olha, que nem tudo é bom, hein? Há muita coisa má em Inglaterra também. É verdade, claro. Mas fazem é muito. Experimentam e conhecem o Shakespeare. E nós conhecemos mal o Gil Vicente. E o Luís de Camões. Olhai vós bem que estes são eu. Homem de boa aventura, em paz se nunca matura e dizer o meu como a qualquer criatura. Tão bom. Juiz da Beira. E o monólogo do vaqueiro? Querias um monólogo? Queria. Querias um bocadinho. Par Deus, 7 horas para uma Ferrari à entrada, mas eu tenho uma punhada num daqueles figurões. Por este tal soubeira não viera, e vindo não entraria. E se entrasse, eu olharia de maneira que nenhum me chegaria. Mas está feito, está feito. E se for a apurar, já que entrei neste lugar, tudo me sai em proveito. Até me regala ver coisas tão formosas que se fica parvo a vê-las. Eu remiro-as, por aí elas lustrosas, a nós outras são danosas. Meu caminho não errou. Deus queira que seja aqui, que eu já pouco sei de mim, nem deslinda de onde estou. Nunca vi cabana tal, em especial tão notável de memória. Esta deve ser a glória principal do paraíso real. Seja como seja, embora, quer dizer ao que venho, não diga que me detenha a nossa aldeia já agora. Por ela vem saber cá, se certo é que pariu vossa nobreza. Creio que sim, com saltas a dar destaque, disso mesmo dá fé. Muito alegre e prazenteira, muito ufana esclarecida, muito perfeita e muito luzida, muito mais que antes era. Oh, que bem tão principal, universal, nunca tal bem se logrou, por minha fé, saltar vou. Essa gal, diz lá, saltei mal. E continua. 7 de março de 1957. Exatamente. É como eu disse, E não memorizar é o vou mais dizer teatro- fácil. O teatro em Portugal, na televisão. Começou ali com o monólogo do vaqueiro. Tobias, estamos aqui deliciados, obviamente, a ouvir estou o Rui deliciado, e temos mais um bocadinho para o ouvir e para falar com ele. Quando tu terminaste a tua preparação. Joana. Ainda vai, veja assim. Não, ainda lá vou. Ah, vai. Porque aquilo que o Tobias vai dizer é muito importante para a Joana. Foi difícil ou correspondeu ou não às tuas expectativas quando entraste no mercado profissional de trabalho? Assim, foram períodos diferentes. Eu terminei a escola num período em que os mídia, a era digital e a própria televisão não tinha o efeito e o impacto que tem hoje, que provavelmente afeta e condiciona aquilo que estávamos a conversar há pouco, do tempo de duração dos espetáculos, do investimento que se faz ou não. Ou seja, hoje em dia, de facto, as tecnologias e a era digital mudaram muitas coisas. E há muitos... Para melhor, para pior ou para diferente? Para diferente. Eu não queria considerar melhor nem pior, porque acho que estamos num período de mudança e acho que daqui a alguns anos é que podemos olhar para trás e fazer essa avaliação. Acho eu. É diferente, porque no meu tempo, eu quando decidi ir para a escola, é porque queria mesmo ser ator, fazer teatro. E eu hoje vejo muitos miúdos a querer ir para a escola porque querem ir para a televisão. Mas é mudanças, os tempos são assim. Portanto, não lhe queria dizer que é melhor ou pior. São os objetivos, o foco é outro. Mas há pessoas com muito talento e é importante que o teatro seja a base. Não é? E como é que tu notas isso, que as pessoas não querem propriamente ser atores de teatro ou de cinema e querem aparecer no boneco? Porque se vê, porque há muito esta coisa pela da postura, fama. é pelas postura, perguntas. o interesse em ler, o interesse em saber, o interesse em... E isso é curioso, porque uma pessoa sentada a ver pessoas representar consegue-se perceber o nível de interesse de cada um, porque se vê pelo foco, pela dedicação, pela maneira como percebe o texto e como o diz, não é? A pessoa, se não percebe bem o texto, não o vai dizer bem. Portanto, basta estar sentado a ouvir que se percebe. Olha, esta pessoa não percebe Olha, nada. e há muita iliteracia entre a malta nova, ou seja, não percebe aquilo que está a ler. Eu acho que, de uma maneira geral, e isso vê-se, por exemplo, já que estamos a falar da era digital, pelo Facebook e pelo efeito que tem. Quando uma pessoa coloca um post, a maior parte das pessoas não sabe interpretar o post, mas já a maior parte das pessoas não sabe escrever português. Portanto, escreve mal a ideia que quer opinar. E, portanto, depois é mal interpretado pelos que leem. E, portanto, como é mal interpretado, vão comentar ofendidos com a má interpretação que fizeram. E, de repente, a própria opinião que é escrita também é mal escrita e é mal interpretada pelo outro. E cria uma bola de neve que é ridícula. Pronto. E aqui já se vê o nível de iliteracia do país todo. Ponto. Por acaso, reconhece na Escola de Cascais, eu acho que isto é louvável, ainda por mais o Teatro de Cascais estreia este espetáculo num momento muito crítico
E após um momento muito difícil da própria companhia, na tentativa de extinguir, que é uma pena, Em março passado de nós repente, estivemos lá e sentamos-nos nesta plateia e vemos um palco com 80 pessoas ou 90 pessoas, entre elas consagradas, como nós estamos aqui a ver, entre os outros mais ou menos, e temos estes miúdos todos ali e começamos a pensar como é que é possível pensar sem tirar o tapete ao Carlos Avilés, é o que ele tem vindo a fazer, porque quer queiramos, quer não, sabemos que daqueles 70 não vão ser todos atores, mas há ali muitos que vão ser atores e bons, como tem vindo a ser. E portanto é impensável retirar-se o tapete a este tipo de companhias. Portanto, agora de repente já falei em 5 coisas ao mesmo tempo, não é? Não, mas... Tipo, para aqui 5 assuntos ao mesmo tempo. Não, mas isso é que é importante, porque o teatro não é apenas não é estanque e não vamos falar apenas de uma coisa. Mas o que eu perguntava, e volto a colocar a questão, apesar de estamos a falar em épocas diferentes, nos anos 90 e anos 2000, a época do digital faz toda a diferença. Faz muita diferença. Tu começaste a participar em novelas, em séries, em outras peças de teatro? Eu comecei primeiro pelo teatro, sem dúvida, se bem que curiosamente fui parar à Escola de Teatro de Cascais através de um programa de televisão, quando foi o início da era dos talent shows, que era o Pátio da Fama. E portanto fui fazer uma peça... Na RTP? Na RTP, apresentado pelo Diogo Infante, fui lá fazer uma cena do Diário de Ano Franco, que estava em cena no Teatro Maior de Cascais, e foi na sequência disso que fui parar à escola. Mas de facto o meu foco era o teatro, de tal forma que fui fazer uma cena de teatro. Acontece que hoje, com a televisão, se calhar as possibilidades de trabalho são muito mais do que as que nós tínhamos. Eu, na altura, ou trabalhava com companhias de teatro, ou a televisão era essencialmente uma série, uma novela, porque se fazia poucas ainda. Hoje em dia eles têm 3 canais de televisão a produzir, têm agora os conteúdos digitais com novelas só para a internet. E agora esta coisa nova dos youtubers, não é? Porque eu vejo os miúdos pequeninos, vejo pelos meus sobrinhos, já. De antes, o que é queres ser quando fores grande? Astronauta. Hoje querem ser youtubers. E isto, ou seja, este homemade, esta coisa fácil de eu faço a minha novela em casa, começa a monopolizar um bocado o mercado. Portanto, eles têm muito mais possibilidades de vingar, mesmo os que não têm tanto talento, que são só bonitos, do que nós, não é? Tínhamos de estar ali a provar que se era realmente bom. Mas esta escola eu acho que prepara muito bem, tanto esta como a Academia do Porto. Eu acho que são as escolas no país... E o que é que o Carlos Avilés vos disse nessa altura? Porque ele disse que não basta ter um palminho de cara, seguramente, para vingar. Ele disse uma coisa muito gira, que é: tu queres ser ator porque queres que te vejam, ou queres ser ator porque encontraste uma maneira interessante de dizer alguma coisa? E isto faz toda a diferença, eu acho. É muito importante perceber-se isso, que é pôr o ego de parte no sentido em que não olhem para mim, olha tão bonito que sou, olha tão bem que digo, ou olhem para mim a maneira que encontrei de vos dizer isto. E isto, para mim, acho que é o que faz toda a diferença. Eu arranjei uma frase para dizer isto. Há atores do Monte e há atores de Bengala. É isso. Muito bom. Há os do Monte e há aqueles que são atores até ao fim da sua vida. Exatamente. Que é o teu caso. As árvores morrem de pé. Já morrem de pé. O Jânio Salvador dizia que tinha por... depois acabou, obviamente, por não E acontecer. adaptarmos à idade que temos. Claro, mas o sonho dele era morrer em palco. Mas isso é mesmo o sonho de um ator? Não, isso é uma imagem, talvez, não? É bonito. É bonito dizer morrer no palco. Sim, já tenho morrido tantas vezes. Morre todas as noites, aliás. Realmente é bonito morrer no palco. Mas não é preciso morrer no palco. É preciso que aquilo que deixamos cá seja bom. Seja realmente um contributo para o desenvolvimento cultural de um país. Que tenha a ver com isso. Que tenha a ver com um bom serviço aos nossos semelhantes. E tu, em 70 anos de carreira ou mais, o que é que achas que deixaste ao público e que deixaste ao país? Deixei-lhe uma vontade enorme, minha vontade enorme, de que eles vão ao teatro, de que nos ajudem a crescer. Isso é fundamental. Sem eles não há espetáculo. E construiu uma memória, se me permite. Eu acho que sobretudo faz isto. Na minha memória estão representações e interpretações notáveis do Rui de Carvalho. E isso faz parte da minha cultura. Qual é aquela que tens mais presente? Tenho tantas. Tenho o próprio Rei Lear, vi tantas. O Rei Lear foi há 20 anos. Há 21 anos. 21 anos. E mais tantas. Eu vi imensas no Teatro Nacional. O Rómulo Grande, viste o Rómulo? Vi. Das galinhas. É que uma pessoa, na por cima, era um dos atores do quadro do Teatro Nacional. Portanto, muitas vezes que ia ao Teatro Nacional tinha esta referência. Muita coisa boa, mas também fiz alguma coisa más, não é? Essas não me lembro. Acontece que realmente nem sempre conseguimos fazer o nosso trabalho como deve ser. Pelo menos para mim, não sou um satisfeitinho. Não acho que não há perfeição, mas há um caminhar para o melhor possível, não é? Sempre. E às vezes o melhor possível não é atingido. Ou porque quem nos dirige não sabe dirigir,
Que há muita gente que quer ser diretor de teatro e não tem jeito nenhum para E tu isso. foste encenador uma vez na vida. Fui, e depois desisti. Eu não fazia ideia Porquê? disso. Eu ensinei a Terra Firme no Ah, Porto. do Miguel Torga. do Miguel Torga. Bonito esse E texto. quando estava cheio de medo no dia da estreia, o ensaio geral, ele disse-me assim, desculpa, não me chamo doutor, foi o que ele disse. Não sei se está ótimo. Foi um belo espetáculo. E depois gostava que eu lhe dissesse a poesia dele, que é uma coisa que me honrou muito. O Torga gostava que eu lesse a poesia dele, que ele lia muito mal. Ele não lia muito bem a poesia que fazia. Normalmente os poetas a não se dizem bem. poesia que escrevia, não é? Mas era um homem extraordinário, o Torga. O Rui não dirigiu, mas e fala agora da experiência deste espetáculo. É muito, muito engraçado pela experiência de ator que tem. De vez em quando dá umas opiniões aos É como se atores. estivesse a dirigir. E é incrível, porque são umas Eu sou bom dicas-chave. assistente. É. Se fosse assistente, era bom assistente. E, sobretudo, gosto muito de trabalhar o texto. Procurar no texto a riqueza que ele tem. Gosto muito. Às vezes não temos muito tempo para este espetáculo. Que não fique pelo óbvio. Às vezes o tempo não é suficiente para construir um espetáculo grande. Mas isso é uma coisa que o Carlos Avilés consegue. É que em tão pouco tempo montou um espetáculo extraordinário de qualidade. É um espetáculo visual e, sobretudo, um espetáculo de ouvir maravilhoso. Eu estou cá dentro e ouço música. Já está a acontecer música em cena. Porque falar é com música. É uma orquestra, não é? É uma orquestra. E há as tonalidades, as subidas de tom, as descidas de tom, as cenas mais lentas, as cenas mais rápidas, sempre com ritmo. Porque há uma confusão. E as pessoas Entre o têm- ritmo e a pressa. É a Não é? pressa e o Velocidade. ritmo. O ritmo é uma coisa maravilhosa, não é? É porque a gente tem quaternários, binários, trinários, tem esses tempos todos. E temos notas de música, não é? Que são as palavras. São todas iguais, mas nem todas são postas da mesma Aliás, há maneira, quem. como na música. Eu não sei quem disse isto, não me lembro, que diz que as melhores poesias foram escritas com notas de música. Exatamente, exatamente. E, normalmente, os compositores cantavam aquilo que estavam a fazer, ou palravam. Eu estou agora a ouvir o Bernstein, naqueles concertos para jovens, estou a ouvir uma repetição que estão a dar no mezzo, e ele conversava com os alunos e dizia como é que eram as notas e como é que era a música. Ele descodificava. Exatamente, é porque se tu estiveres num ambiente, tu ouves música. Uma música de exaltação, uma música de zangado, uma música de contentamento. A gente ouve música, as pessoas falam e fazem música. Que é o que temos que fazer na interpretação de um texto. É, basicamente. eu de vez em quando marco ritmos. Sem querer, estou ali, bumba, bumba, bumba. Não me faças isso. Está a bater no microfone. Que tal, gostaste? Gostei. Não, marcar o ritmo por ti é um luxo, obviamente, não é? Minha querida Joana Bernardo, és aluna finalista, irmã e prima de atores. O que é que te fascina no teatro? Tudo, acho eu. É muito difícil e estou a perceber isto agora. Acho que quando entrei para a escola não tinha esta ideia. Há quanto tempo? Há 3 anos? Sim, O que é que pensavas que era, não o TEC, nem a Escola Profissional de Teatro, mas o teatro em si? eu lembro-me de entrar para a escola e dizer eu gostava de entrar porque gostava de meter-me na pele, de viver outras situações que não são as minhas. E agora acho que tenho uma ideia mais definida, que é o contar uma história. E vou tentar contar esta história o melhor que souber. Mesmo que não seja, obviamente, sozinha? Sim, que sim, é que claro. contes? Sim, e contar uma história é muito giro, porque nós somos o que somos, mas temos que nos transformar e desabrochar para contar esta história. E às vezes temos medos e inseguranças, e eu acho que vamos ter sempre, não é? Mas E quais eram os teus? Muda de nome, respeito. respeito. Vou mudar de novo. Ela também já não tem medo de entrar no palco. Já passou essa fase? Não tem essa fase. Ela agora já anda à procura sempre de construir melhor. Eu tenho sentido isso, tenho lidado com ela, não é? Ela faz uma das personagens, de vez em quando, faz várias personagens, ela entra, dança, canta, faz tudo. Mas quando entra, faz a Mariori, não é? É como no teatro de revista, as pessoas esquecem-se que um ator faz 10 personagens diferentes numa sessão. É chamada Rábula. Justamente. E depois faz um número sério. E depois sai dali de cena e passados 5 minutos tem que se vestir rapidamente para Os papéis entrar. que são ou
maratonas, ou meias maratonas, ou 500 metros, ou 5.000 metros, ou 2.000 metros. Os papéis têm tamanhos também. Como há também o salto à vara. A gente dá uma rábula, tem que saltar e cair bem. Na verdade, são coisas curtas, ou coisas compridas. É claro que um papel menos comprido é mais fácil de chegarmos ao fim com alguma conclusão. Normalmente o protagonista tem sempre muitas dificuldades, porque tem muito tempo. Tem que gerir bem a distribuição da energia. Tem que distribuir muito bem a sua energia. E no monólogo ainda piora. Exatamente. Depois há o rabulista que também faz um momento muito bom, mas tem muito mais tempo para trabalhar. O rabulista. Mais cuidado. O rabulista, gosto muito do nome. É o que faz Faz a rábula, faz as o rábulas. rabulista. Joana, depois de concluir esta peça e de sair pela porta grande, seguramente, do Teatro Experimental de Cascais, o que é que vais fazer a seguir? Já tens planos na tua vida profissional? Candidatei-me agora à Escola Superior de Teatro e Cinema e gostava de continuar a estudar, porque acho que Achas que a Escola Superior de Teatro e Cinema é uma extensão da companhia da Escola Profissional de Teatro de Cascais? Vais aprender coisas diferentes? Vou, acho que sim. Acho que são outras visões, mas acho que é preciso. Claro, até ao fim da vida. Sim, Está sempre a aprender. nós vamos, era o que estava a dizer há bocadinho ao Rui, temos que estar sempre a estudar, estava a comentar. Toda a vida fazemos exame, não é? O próprio Rui estava a dizer isso, que ele próprio aprende com os novos. E obviamente porque- estamos sempre a ser com avaliados. Mal de quem Citando- que já tenha dito, já aprendi tudo, não é? Personagem. Isto é interessantíssimo, está-me a acontecer isso. Agora a ver como é que cada um deles vai fazendo aquele personagem, com as mesmas palavras. É, isso é mais giro, ver, porque todas as noites nós, sobretudo eu, Rui e outros atores mais velhos, fazemos todos os elencos. E os que têm que se adaptar a isso, E, porque somos nós. Estamos sempre, todos os dias, vamos com uma pessoa a fazer o mesmo texto, mas com um Hoje é o ritmo Bernardo, diferente, amanhã é o Pesco, o Pessegueiro, Pessegueiro, depois- depois é o Zé, É o Condesse. As Condessa, João Condessa. Pessegueiro. Nós todos os dias mudamos, eles têm cada um a sua forma de dizer Claro. as mesmas palavras, com a mesma ideia. E é bonito, é muito bonito É ver. bonito, para nós é um exercício muito bom. É. E é a tal experiência a ser misturada com uma coisa que se chamaria caos. É um caos, ter 6 elencos diferentes. É caos. Não temos dúvida nenhuma. E o Carlos da Vilés É maravilhoso ver que realmente o caos resulta. Eu posso citar a frase que na bocado falávamos da peça. Eu na peça digo, a certa altura, que a água, quando dorme demasiado tempo, estagna e apodrece. Portanto, faça Deus com que sejamos nós o vento que levanta a tempestade e reanima as águas. Que é um bocadinho o que acontece com esta juventude Exatamente. toda. Portanto, o ideal era ver por 6 vezes a mesma peça com Por isso, 6 elencos diferentes. Mas há pessoas que estão a fazer isso. Há pessoas que estão a fazer isso. E há pais que vão todos os dias ver o filho. Claro. Que Mas vê a isso é vez em sempre. figuração e outra vez vê no principal papel. Como é que tu conseguiste ver o teu filho, o João, por exemplo, e mais tarde o teu neto, o Henrique? Aliás, o Henrique está neste espetáculo. Henrique, O Henrique- Justamente. o Henrique faz Mas este espetáculo. consegues tirá-lo da parte familiar e ver ali o ator? Consigo. Ele é independente. Nessa altura, ele é um ator, não é? E gosto de o ver também. Ele também teve que melhorar algumas coisas. O João ou o Henrique? Ou os dois? Não, o João já tem mais prática. O João é muito mais eclético do que eu. O João canta, o João dança mal, mas dança. Imita primorosamente o Vasco Anda a Santana. trabalhar, o meu filho anda numa turnê com a Sofia Alves, em teatro. Agora, há bocadinho eu gostava de dizer uma coisa. A maior parte dos atores que querem ir para a televisão e querem fazer televisão, depois quando chegam à televisão querem representar no teatro. Quase todos verdade, querem é. representar no Querem teatro. voltar atrás. Querem voltar atrás, porque realmente é onde nós sentimos um calor maravilhoso, que é o calor do público. Não é verdade? É uma coisa muito bonita no teatro, que é eu é que vou gerindo aquilo que o público está a ver, enquanto que a televisão eu não faço ideia o que é que o público vai ver. É o realizador que está na Ele é regia, que comanda. o editor que vai É editar, muito eles mais é que frio, não é? comandam. Enquanto o teatro eu sei que neste momento, se eu fizer isto com a mão, é isto que vocês me Eu vejam digo, fazer. o dedo no gatilho sou eu. Exatamente. É a mão do Rui. Isso é um Mas é privilégio. o realizador que Isso faz. é importante. Oh, Rui, a partir de que altura é que na tua vida tu sentiste que as pessoas passaram a levantar-se à la Rui de Carvalho quando tu entras? Tem a ver com a idade ou tem a ver com o respeito que as pessoas têm pela tua carreira e pela tua vida? Eu vou-te dizer uma coisa que se calhar é vaidade da minha parte, mas também não se pode ser completamente modesto, não é?
Eu já ouvi dizer que vale a pena ter vivido para o conhecer. Portanto, eu acho que há muitos anos me respeitam como pessoa e como ator. Eu sou muito bem tratado, com muito respeito pelo público, por aquele público que vai ao teatro, que me viu na televisão. Na televisão, como sabes, divulgou muita coisa, não é? Há muito carinho, há muita... Por exemplo, vou-te contar uma história aos dois que estão aqui. Eu um dia entrei numa... Quando eu fumava, ia comprar um maço de cigarros 320. Cheguei ao balcão e dava-me um maço de 320. E um senhor que estava lá disse: olá, Sr. Rui. Olá, boa tarde, como está? Vai um copinho? Eu não bebo. Olha, não bebo. É cada copa. Não acreditava que eu não bebia. Porque eu fazia de bêbado muito bem feito. Exatamente. Ou fazia de bem, ou já. E bebia chá, porque... Era o bêbado frustrado. Porque o alcoólico e o bêbado frustrado é uma coisa. Aquele que bebe só no casamento é outra coisa. E o que bebe para fazer mal é outra coisa. Cada um... E o vinho também... São bedeiras diferentes, é verdade. O vinho tinto é uma bebedeira, o whisky é uma bebedeira, o champanhe é outra. É verdade. O champanhe é a bebedeira das senhoras. É como soluços. E é no dia do casamento. Normalmente o noivo embebede à noiva. Com champanhe. E é a bebedeira do soluço. A bebedeira do soluço. Há várias bebedeiras. Isso dá um gozo enorme ao ator ter que interpretar isso. A bêbada do carrascão, o gajo que se zanga com ele. E há um finíssimo que fala devagarinho, não pode falar depressa, está cheio de copos. Isto é tão bom. Eu sou um bom observador. Isto é uma ótima aula. Nós, atores, somos grandes observadores, temos a obrigação de andar com um canhanho na mão. Absolutamente. De tomar nota daquilo que vemos dos nossos semelhantes. Como é que são os míopes, como é que são aqueles que não são míopes, como é que são aqueles que querem desporto e se revoltam com o jornal, com aqueles que depois deitam o jornal fora e não lhe ligam peva. O não haver jornais literários, por exemplo. Pois, é verdade. Mas vendo isso, eu viajei muito de comboio, de autocarro, andei muito ao pé dos meus semelhantes. E acho que aprendi muito a vê-los, porque não é cada um, não é uma imitação de um indivíduo, é a imitação de grupos de indivíduos. Porque há grupos de indivíduos. Há grupos de indivíduos, com temperamentos diferentes, ou semelhantes. Da alma humana, vocês são basicamente psicólogos. Exatamente, um ator tem que ser um bocadinho psicólogo e precisa de uma certa preparação. E por isso é que eu acho muito bem que ela vá para um curso superior. Todos os jovens atores. Eu acho que dá bacharelato, não sei o que é o curso. Está a licenciatura? Não, a licenciatura. Exatamente. Já não há bacharelato. Há vários lá. Já não existem bacharelatos, não é? Só licenciaturas agora. Foi desde que Bolonha. A revisão de Bolonha passou a ser tudo licenciatura. E agora algumas licenciaturas já querem ser transformadas em mestrado, na verdade. Pois está bem, acho bem. Acho que o ator tem que ter uma cultura geral muito importante. Até porque hoje lida com pessoas de formação também. Mas, é um bocado como o jornalista. O que eu costumo dizer é que tem que ser especialista em generalidades. É mais a bola que os jornais literários. Há uma formação melhor do que havia antigamente. Alguns aprendem a falar de futebol. Tu achas que estás melhor agora como ator do que estavas, por exemplo, há 40 anos? Ou há 30? Por amor, continuo igual. Mas acho que melhorei bastante, na verdade, com a experiência, a tal experiência que às vezes é perigosa, alterou em mim muita coisa, sobretudo porque me fui adaptando. Fui-me adaptando àquilo que foi vindo, que era muito bom. E acontecem coisas muito boas no teatro em Portugal. Temos grandes atores, gente com muita qualidade, nos homens e nas mulheres. Gente com muita qualidade. Que não tem muitas oficinas, infelizmente. Tem a tal televisão. Mas a maior parte da televisão, como aqueles que não são atores recebem menos que aqueles que são atores, estão a roubar o lugar aos atores. Portanto, há muitos atores parados porque há outras pessoas. Há diletantes. Fazem por menos. A seguir ao 25 de Abril... Eu não gosto de estar a dizer isto, mas é verdade, isto acontece. Mas a verdade é para ser dita. A seguir ao 25 de Abril de 1974, por exemplo, o Vasco Morgado, que era, digamos, que a encarnação suprema do empresariado de teatral em Portugal, foi super criticado, dizia que ele era isto, que era aquilo, mas efetivamente hoje estão a notar a falta dele, não é? Pelo menos, se não fosse ele, tinha acabado o teatro em Portugal. Havia o Teatro Nacional que também estava um bocadinho abandonado, não é? Porque não deixavam a Dona Amélia fazer tudo o que ela queria, embora ela fosse uma pessoa que também foi acusada de reacionária. Não? Aliás, esta peça que estamos a fazer
Foi até para ser feita e depois foi no Teatro proibida. Nacional. Exatamente, depois foi proibida. Aconteciam coisas muito dramáticas, na verdade. Qual foi a coisa mais desagradável da tua vida profissional que passou pelas tuas mãos? Não sei se o Foi despedimento... quando fiz o Rendeiro dos Heróis, não puderem pôr mais nada a não ser o nome da peça. Nem o autor podiam pôr no programa, no anúncio. Quem era o autor? Era o Cardoso Pires. José Cardoso Pires. Mereceria o Prémio Nobel em Portugal também. E a censura proibiu. Completamente. Eu ganhei um prémio e não o recebi. Por solidariedade? Não, porque a censura não deixou receber. Mas o prémio foi atribuído. Foi atribuído, mas não me foi dado. Em que ano é que isso foi? Foi quando fiz o Rendeiro dos Heróis, foi em 1960 e qualquer coisa, 63, ou menos. E tu pensavas que nessa altura 64, foi era, depois era, de vir do Porto. era possível fazer... Bom, na altura havia censura, obviamente, e o regime era outro. Eu Mas estava numa companhia, como sabes, o Teatro Moderno de Lisboa foi contra isso tudo, não é? Era uma companhia com ideias novas, na verdade, de esquerda? de esquerda. Não era de esquerda, era pelo teatro. O teatro não tem esquerda nem direita, nem centro. Tem só a de cena. Tem o que é bom e o que não é bom. Mais nada. O teatro não pode ter conotação política. O tal, embora seja extremamente político, extremamente atuante. É por isso que não o deixam existir, não é verdade? De um lado e do outro. De um lado e do outro, do meio, de cima e de baixo. Ninguém quer levar para uma crítica como o teatro tem. Uma apreciação da vida dos homens na Terra e das sociedades, não é? É uma crítica constante. O teatro é baseado nisso. Ou constrói, ou mostra o que não está bem. Mostra o que está bem, mostra o que está mal. Ou mostra só o que está mal para depois perceber o que está bem, não é? E tu foste vilipendiado, foste acusado de várias coisas ao longo dos anos. Não me acusaram de nada. Mas houve alguém que me tentou sujar o nome, dizendo que eu era bufo. Da PIDE? Sim. E isso magoou-me profundamente, porque foram dois colegas meus, uma menina e um menino. Ainda ousei de um dia conversar com eles e perguntar. Ainda estão por cá. Quando eu fui sempre um homem aberto a todas as cores. Os meus maiores amigos eram todos da oposição. Eu também era. Eu era o mais possível contra a censura, não é verdade? Mas isso é uma grande mágoa que eu tive. Foi que tivesse passado pela cabeça de alguém que eu era capaz de acusar um colega meu. Eu era capaz de defender o colega meu até à última das consequências. Se fosse acusado politicamente por alguma coisa. Aliás, quando eu estava a fazer o Rendeiro dos Heróis, havia a rádio em que estava o Manel Alegre, na África, não é verdade? Na Argélia. Exatamente, que anunciou e A Rádio Portugal Livre. Quis saber quem é que me tinha dado o papel para eu assinar a favor. E eu disse, olha, não sei, que eu estava a trabalhar e não reparei nessas coisas. Ele disse, assina aqui. Eu assinei. Era contra a censura. Eu disse, mesmo ao PIDE. Eu disse-lhe a ele, como era contra a censura, eu assinei com certeza. Não E não podias sofrer as consequências? Podia, mas estava marimbando para isso. Era jovem. Era jovem, tinha tempo para recuperar, na verdade. Não fui preso, nunca fui preso. Havia alguns que gostavam de ser presos, mas eu nunca fui, realmente. Houve atores, colegas teus, que chegaram a ser detidos e pelos quais tu intercedeste? Houve vários que foram detidos. Queres-me contar algum caso, por exemplo? Sim. Exatamente. Houve alguns que eram, mas gostavam também, mas eram militantes, não é? Das suas ideias. Portanto, a minha ideia era o teatro, fazer bom teatro, seja venha ele onde vier, na verdade. Não é um teatro de esquerda, ou de direita, ou de frente, ou de baixo, é bem escrito. Traga uma mensagem, traga uma história boa. Faz as pessoas pensarem. Por exemplo, creio que o Canto e Castro, não é? Sim, o Couto Castro Era do PCP. era do PCP, idealista. Mas nunca foi preso. chegou a ser Era um preso. PCP democrático, realmente. Não é? Era um homem de ideias livres. Não é? O Couto Castro era brilhante como comunista que era, não é? Porque é que deixava o Avante em cima da mesa? Quando eu tinha que esconder o Avante, que era deste tamanhinho, pequenino, não é? Era clandestino? Para ninguém o ver, para ninguém prender o Couto Castro. E a mim? E nunca foi preso, foi o Canto e Castro. Não. O Couto Castro nunca foi. Porque o Couto Castro era um Eu adorava. Era um conhecia idealista, pessoalmente, era um né? idealista. O Couto Castro era democrata por dentro e por fora e pela parte. Não é? E um brilhante ator. A seguir ao 25 de Abril, houve obviamente excessos. Tu foste levado na onda também
de não, todo. não fui nunca na onda. Mas, Se não pertences a isto, não és ator. Exatamente. Isso não, eu nego isso. Não pertenço a coisa nenhuma para ser ator. Sou ator só. Pois, exato. por exemplo, a Amália, sendo a Amália, todos conhecemos A Amália o que lhe fizeram. Quando a Amália... Esteve vários anos ostracizada mesmo. Sim. Eu estive uma vez a pagar um imposto complementar numa repartição de finanças em que ela chorava copiosamente por lhe chamarem reacionária, não é? Fizeram-se muitas ingratidões. Houve coisas muito feias que se fizeram, que os homens fizeram uns aos outros, como fizeram os carcereiros, não é verdade? Como, por exemplo, sei lá, eu até me quero esquecer do que é que vou dizer, mas houve momentos muito feios, não é verdade? Mas a nossa peça fala disto. Agora, voltando a recuperar, porque de facto, sim. quando falávamos da questão dos refugiados, aquilo trata-se de uma peça de gregos com gregos. Ou seja, de repente os homens são mesmo maus uns para os outros. Mesmo hoje em dia, quando se fala de racismo, muitas vezes o racismo é das próprias raças umas com as outras. Portanto, e é isto que é grave. E é assustador. Portanto, vai de encontro um bocadinho a isto que nós... Mas agora, e as coisas... Eu ia dizer uma coisa que tenho pena, não perdi-me completamente. Mas tinha a ver com esta tristeza que por vezes te assola relativamente ao comportamento de alguns colegas. Sim. O comportamento de alguns colegas, na altura, não é? Temos que enquadrar o que é que aconteceu, não é? Defendiam as suas ideias, uns jogavam que estavam certas, mas nem todas estavam, não é? Quem não é por nós é contra nós. Isso é adotado em todos os sistemas ditatoriais, não é? O Vasconcelos dizia isso, não é? Ou se está com a reação, ou se está... Nós temos que ser dar liberdade e respeitar a liberdade dos outros, mais nada. Isso é que é liberdade. Tu alguma vez, nesses meses, algum tempo depois de 25 de Abril, bem turbulentos, pensaste abandonar o país? Não, nunca pensei. Pensei sempre melhorar o meu país, ir corrigindo essas coisas. E fui dizendo, através dos tempos, sempre aquilo que penso, não é? Sem ofender ninguém, não quero ofender ninguém, nem ninguém que tenha as suas ideias, não é verdade? Não gosto de melindrar ninguém. Há coisas boas que eu aprecio nas várias ideias e nas várias situações políticas. Quando é bom, é bom. Quando é ao serviço dos nossos semelhantes, é bom. E o contrário, os políticos a pedirem o teu apoio? Isso começava na universidade e depois esqueciam-se quando chegavam à prática da vida, não é? Depois esqueciam-se daquilo que pediam. Infelizmente estamos a viver isso ainda. Muitos que pediram aos atores apoio, depois esqueceram-se que lhe pediram apoio. Tu, por exemplo, foste desta cara pela presidência de Cavaco Silva? Desta cara pela presidência de Cavaco Silva? Sim. Eu acho que ele era um homem sozinho, quer dizer, foi um bocadinho sozinho, não sei. Não sou nada contra ele, nem contra nenhum, não sou contra nenhum. Cada um é como é, não é verdade? E talvez não tenha sido o presidente melhor nos últimos anos para os portugueses, ou não tenha conseguido sair da sua cor política. Por exemplo, acho que o Marcelo já saiu há que tempos da sua cor política, não é? Terá a sua cor política. Mas eu conheço o Marcelo desde os 16 anos, não é? Lembras, tem que ser constâncias... Foi sempre assim. Eu conheci-o em Moçambique. Sim. Em miúdo. E quis apoiar uma companhia comigo, Canti Castro. Ah, foi? Exatamente. Eu falei com ele ainda para isso, mas depois não foi possível. Mas ele queria ser ator? Ele não queria ser ator, ele gostava dos atores. E das pessoas que trabalham no teatro. Ainda gosta, parece. Gosta. E agora ele está morto para ir lá ver a gente. Ele era filho do Baltasar Rebelo de Sousa, governador-geral de no Palácio da Ponta Vermelha, em Moçambique. Há muitos anos. E falavam de política ou nem por isso? Eu acho que o Baltasar fez a universidade em Moçambique, não se esqueçam. Foi o homem que abriu, depois veio o Vega Simão, que tomou conta, fez a universidade em Moçambique, muito boa. Havia uma bela universidade em Moçambique. Em Lourenço Marques, na então Lourenço Marques. Eles eram dois irmãos, era o Marcelo e o outro irmão, que eu não me lembro do primeiro nome. Tu nunca foste à guerra? À guerra. Fui à guerra dos outros, porque andava com a Laura em sítios de guerra. A trabalhar para as tropas portuguesas. Exatamente, a ouvir tiros e tudo. Trabalhei em sítios muito complicados. Moçambique, Angola e Guiné? Na Guiné não, mas em Angola e Moçambique.
Na Guiné nunca cheguei a ir à Guiné. Oh, Rui, o que é que se diz nessa altura a um soldado? Olha, lamentávamos que tivesse existido aquela guerra. Isso é que era fundamental. E pensei sempre que o melhor era a independência daqueles povos. Mas não se podia dizer isso nessa altura. Mas houve quem pensasse nisso. O governador de Angola pensou nisso, o Santos e Castro, em fazer de Angola independente. A fazer uma mudança para a independência com os portugueses lá a viverem. Um dos crimes grandes que se fizeram foi mandar os portugueses embora de lá. Os que são de lá. Pois, claro. Os que nasceram lá. Não deviam ter mandado. Podiam fazer como na África do Sul, irmaná-los o mais possível, não é? Fazer como haver uma capacidade de haver um Mandela branco e um Mandela preto. Porque o Mandela era um homem extraordinário, não é? Um grande homem. Isso era um grande símbolo da humanidade, o Sr. Mandela. Como é que um homem que sofreu tanto conseguiu perdoar tanto? É um exemplo para o mundo. Em que o ódio não existe. Ele apagou o ódio dentro dele. A palavra ódio não existia. Pelo menos nos discursos dele Não. e depois de ter estado Se existia, era 30 anos preso tão pouquinha que já não lá na Cidade do Cabo. Mas, obviamente, que durante a Guerra Colonial esse tipo de pensamento até era logo igual à prisão. Sim. Era muito complicado. Era um bocado complicado, sim. Como é que se dava a Mas volta? não para todos, não para todos, não para todos. Mas como é que se dava a volta? E tu, olha como se deu no 25 de Abril com alguns exageros. Houve algumas precipitações, houve coisas que eu não noto que hoje podiam não ter acontecido. Podíamos ter ficado todos mais unidos, não é? Um Commonwealth, sabemos assim, sem ódios, sem rancores, fácil, ter resolvido com conversa, a conversar uns com os outros, cada um a adorar o país em que nasceu. Eu não posso tirar nunca o amor a uma terra onde nasci, como temos em Portugal muita gente que nasceu em Angola e em Moçambique, que são bons portugueses e bons angolanos. E agora consta que tem em Cabo Verde, onde estive, que a maior parte deles tem os dois passaportes. Tem passaporte Dupla nacionalidade. de dupla nacionalidade. E que são do Benfica, e do Sporting e do Porto. E do Braga E tu, e dos vários clubes. e tu, futebolisticamente falando, és? Benfica. Benfica. Viveu lá há alguns anos, não é? Tu sentes um bocadinho de mágoa ao ver toda esta turbulência? Não é no teu clube, será mais no Sporting. Mas eu lamento muito. O que aconteceu O Sporting faz neste ano de muita falta. 2018? O Sporting é um clube excepcional. Faz muita falta ao desporto em Portugal, como o Porto, exatamente, e como todos os outros que são. Formou o melhor jogador do mundo, não é? mas sem os extremismos que por vezes são levados ao limite. Ao limite, exatamente. Agora, eu não queria falar eu sozinho. Agora queria que a minha Joaninha... Ainda temos tempo. Ainda temos tempo. Joana, agora é contigo, obviamente. Estamos aqui a falar destes dois grandes senhores de duas gerações diferentes. No entanto, gostava de saber também, tu tens um irmão e um primo que são atores. Aprendeste alguma coisa com eles ou apenas achas que deixas que eles façam o seu percurso e tu fazes o teu próprio? Não, eu acho que sim, que ainda vou sempre aprender com eles, porque eles estão mais à frente. Já agora, deixa-me falar, o primo é o Tomás Alves. Tomás Alves. E o irmão é? O Bruno Bernardo. E eles estiveram na escola os dois. Eu acho que são... Na escola de teatro? Sim, de Cascais. De Cascais. E em alturas diferentes. O Tomás primeiro, o Bruno a seguir. E eu acho que eles são duas referências para mim. Eu vou sempre olhar para eles como duas referências. Eles sabem mais, têm mais noção de coisas que eu ainda não ganhei. Não tenho noção de muitas coisas e é bom falar com eles sobre isso. E de eles me virem ver e dizerem, olha, se calhar assim, podias fazer assim naquela parte e tal. É bom. Eu acho que sim. Aprendo muito com eles. E o que é que tu lhes perguntas, por exemplo? Eu pergunto se gostaram, o que é que eles acharam, que posso sempre melhorar. Isso podemos sempre, mesmo Claro. que achemos que somos os maiores. Mas estou sempre à espera que eles digam alguma coisa. Eu acho que eles vão sempre dizer que tenho que melhorar alguma coisa. E a crítica melhor seria aquela mais sincera ou aquela que achas que gostarias de ouvir só para agradar? Não, é a mais sincera, porque se for para agradar não melhoro nada.
É aquela simpática. Claro, e obviamente essa é dita com o coração, não é dita com a razão, Sim. que deve ser mesmo uma crítica independentemente É como daquilo. vocês vão virar a mim. Exatamente. Bem que tu disseste isso. Agora vamos ficar aqui. Bom, ok, o elogio está dito. Tu tens nestes teus 20 anos, 20 e alguns, sim. 20 e picos anos, 20 e poucos. quais são as tuas coroas de glória? As minhas coroas de glória? As minhas coroas de glória são as pessoas que conheço e por onde passo. Mais do Não que os sejas trabalhos. assim, vá lá. Isso é uma forma diplomática de fugir à questão. Eu tenho muitas a experiência mesmo na escola, mesmo depois de acabar a escola, que estagiei na companhia ainda um ano ou dois, ainda fiz ali uma série de espetáculos. Depois saí também mesmo a experiência em Itália, eu estudei em Itália e estive por lá. E Não foi em Turim, não? Não foi. Eu pergunto isso por causa do Ronaldo agora. Exato, não, mas estudei lá porque foi uma altura que, exatamente pelo que a Joana estava a dizer, que eu senti que a escola de Cascais não me é suficiente, nunca é, temos de estar sempre a aprender mais e ir atualizando, precisamente, ou seja, como hoje em dia as aplicações estão sempre a necessitar de atualização, também nós. De um upgrade. De upgrade. E, portanto, aí aconteceu mesmo depois, agora recentemente, que tive a fazer o mestrado em encenação na Escola Superior de Teatro e Cinema. Ou seja, nós estamos sempre a aprender e a adquirir nova informação. Ou seja, passar para o outro lado. Passar para o outro lado. Sobretudo porque foi sobretudo ali no período de crise, em que de repente não há dinheiro para nada, portanto não se pode contratar encenadores, não há companhias que nos contratem, então vamos nos juntar e construir um espetáculo. Mas tudo bem, vamos construir um espetáculo, mas também temos noção um bocadinho de tudo. E nasceu daí essa minha vontade de querer encenar também. Encenei recentemente na Batalha, em Leiria, em Coimbra, sempre em monumentos. Os textos de António Patrício, referentes às lendas adaptadas ao próprio monumento. Também tive uma grande coroa de glória, que me orgulho muito, uma grande comédia, que teve em cena 2 anos e meio, As Vampiras Lésbicas de Sodoma, assim como a Bíblia, toda a palavra de Deus sintetizada, que infelizmente terminou porque há pessoas que não sabem gerir companhias, mas pronto, o que lá vai, lá vai. E em televisão? As pessoas conhecem-te sobretudo e lembram-se dos seus papéis? Sim, algumas coisas de televisão, cheguei a fazer ali com o Sr. Rui de Carvalho, o Inspector Max, mas foi assim coisas muito fugazes. Assim, mais talvez destaque foi As Cenas do Casamento, que era uma comédia que passou na SIC e que me deu muito gozo, porque foi um trabalho muito... Éramos só 2 atores sempre, portanto, normalmente em televisão somos muitos, e neste caso não, era um casal, e portanto, quando estávamos a gravar, eu falava ela, falava eu, não havia volta a dar, e era comédia. Fazer comédia em televisão também é muito diferente de fazer em teatro. Falta o riso das pessoas. Falta o riso das pessoas, se bem que eu não gosto de ver séries com as gargalhadas ao fundo. Não, mas isso eu nunca sei muito bem que são aquelas gargalhadas, se as pessoas estão vivas, estão mortas. Se são asilatadas ou As não. gargalhadas estavam gravadas a alguns, mas a comédia tem que ser muito inteligente. Uma pessoa para fazer humor tem que ser muito, muito inteligente. Não se pode fazer humor, será humor, será uma gracinha. Eu acho que o humor... E que coisas novas é que vamos ter tuas? Não sei, agora estou aqui dedicado a isto, estou a fazer o bestiário, ou seja, um trabalho que está agora a circular pelo país, baseado num livro publicado que é o Bestiário Tradicional Português, ou seja, o Nuno Matos Valente reuniu as figuras mitológicas dos contos populares portugueses consideradas bestas ou que serviam para meter medo e compilou num livro e a Joana Bertolo ajudou a adaptar agora para teatro e estamos a fazer eu, a Paula Só, a Ana Lúcia Palminha e o Estevão Antunes, estamos pelo país. Este fim de semana estamos em Constância e Mação, vamos estar em agosto em Tomar, em Sem Soldos. É muito divertido, por acaso, porque é um trabalho direto. Também chamas a atenção para isso. Na rua, exatamente. Saliento isso neste momento. E a Presidente da Resistência do Batom, porque ele trabalha de manhã em Constância e vai trabalhar à Claro, tarde. Exatamente. Rui, e para terminar, eu por mim não terminávamos, eu sei que tens compromissos, não é verdade? E é uma pena, mas outras ocasiões seguramente no futuro se seguirão. Já nos falaste que ensinaste apenas uma vez na vida e escrever. Nunca escrevi. Mas porquê? Normalmente tem quem escreva por mim, talvez por preguiça, não é verdade? Eu tenho um genro que é um belíssimo escritor e que realmente conversando comigo... Estamos a falar do Paulo. Do Paulo Coelho. Pôs no papel aquilo que realmente eu penso e com a minha forma de pensar. O que é uma coisa que me agrada muito. Tenho agora um último livro que saiu, que se chama O Amor é Isto, que são pensamentos que eu fui tendo ao longo da minha vida, de 75 anos de profissional, coisas que eu fui dizendo, e leio com facilidade. E uma coisa que me honra muito é que foram as editoras que quiseram fazer o livro e fizeram por fácil. O prefácio é feito pelas editoras do livro. Acharam que o livro valia a pena ser feito. Portanto, é uma coisa que me honra muito, não fui eu que o escrevi,
mas foi o que eu pensei. Foi pensado por mim. Como tenho um livro sobre animais também, dedicado à minha cadelinha, Ananá. na verdade, a Naná. Foi uma grande companhia que eu tive, era um cão, mas era um cão excepcional para mim. E, Era um ser humano de 4 patas. exatamente, era um amor de 4 patas, é como eu lhe chamei ao livro. O meu amor de 4 patas. E fui ajudado pela minha filha, que conhecia muito bem o amor de 4 patas que eu tinha para a minha cadela. Não é? Minha filha é jornalista, como tu sabes também, e também não escreve nada mal. Eu acho que não escrevo bem, mas a minha mulher dizia que eu escrevia bem. Quando eu escrevia cartas de amor com 10, 12 páginas, quando eu estava longe, e lhe preenchia a leitura em casa. Ela dizia, mas tu escreves bem, porquê é que não escreves? Porque acho que não escrevo bem. É preciso ter humildade para saber se é bom ou mau a escrever. Mas aquilo era o amor a falar ou era algo dito... Era a verdade a sair de mim, a contar-lhe o que fazia. Não, e ela, a opinião dela... E ela também escrevia muito bem, mas não se percebia bem a letra. Eu via um grego para ler a letra da minha mulher. Era letra de faculdade. E não te vês turco, já não era mau. Era letra de sebenta, percebes? E ainda Ela- tem essas cartas em casa agora, Tenho, Rui? da minha Que mulher. maravilha. Eu descobri as dos meus pais uma vez. Eu tive, É muito cada bonito. vez que eu ia à África dava um ano. Pois, exato, é por isso. Eu também, o meu pai escrevia para a minha mãe. Aquilo levava tempo. Hoje as cartas é preciso, deixa ter o telefone, fala da Angola é para Manda mensagem, SMS. Antigamente levava 3 minutos, custavam 200 paus. É verdade. E era assim, a gente não percebia nada. Pensava, estou a ouvir, estou. Perdia-se mais tempo nisso. Mas tantas né? coisas iam-se embora. Só ouviam do que a gente a falar ao telefone. Tão bom. Porque a verdade é que realmente ligávamos. Mas não era igual a hoje. Não. Oh, Rui, e terminar, não me passa pela tua cabeça neste momento. Tu estás com 91 aninhos. Quase 92 a caminho. 90 já vais a caminho dos 120, atenção. Bom, mas deve ficar muito chato. Porquê? Eu queria ser ator de Bengala, mas mas de cadeira de rodas já não dá. O Barrymore trabalhou, E já representaste cadeira de rodas. Já, mas andava bem na altura. Não andar bem já custa um bocadinho. Há prazo de validade para o teatro e para um ator como tu? Ah? Há prazo de validade para sair de cena? Desde que nós tenhamos validade, que tenhamos Validade mental. consciência da nossa capacidade, dos nossos reflexos, das nossas possibilidades. Eu ainda consigo guiar todos os dias, mas ainda guia. E vou ao exame. Sim, e e qual é o fico espanto? cansado. E qual é o espanto, não é? Não sei, eu ainda me sinto perfeitamente normal com reflexos, não é? Tenho bons reflexos, tenho notado isso, não é? Senão já não conduzia. Mas conduzo um carro assim... É um bocadinho mais novo do que tu. Eu tenho um Smart, tenho. Que é ótimo ver o Rui a conduzir o Esse sorriso. É maravilhoso. Tenho um Smart, mas também tenho um que dói no estômago, que é o Volvo. É uma doença, o Volvo, sabiam? Pois sabia, É o Volvo e a brida. Chama-se brida, já tive uma brida. Já. É a tripa que se torce. São nomes giros, pronto. pelo menos, pronto. Ok. Quero que saibas uma coisa, Germano, é um prazer conversar contigo, sabias? Eu sei. É uma conversa boa, uma conversa, sei que tu gostas muito de teatro. Gosto. És um apaixonado por nós. Os Gosto atores, e posso pelo dizer aqui teatro que se faz. aos que nos veem, aos que nos ouvem, que como eu disse no Se início tivesse deste... ter a voto, terias 1500 votos. Só teus. Era uma lutação Como muito sócio, ética. eu não sei se os sócios do Benfica têm direito a 1500 votos. Há quantos anos é que tu és sócio do Benfica? Nunca fui sócio. Nunca foi Sócio, só. mas deixei de ser. Porque um dia fui ver um jogo de futebol e aplaudi uma jogada do Eusébio e uma defesa do América e zangaram-se comigo. E eu disse, não, assim não gosto de ser de clube nenhum. Sou Benfica de coração, isso sou. E é o teu sangue encarnado Sou do que... Sport Lisboa e Castelo Branco. Porque eu vivia na Covilhã e gostava do Sport Lisboa e Castelo Branco, que era Benfica. Claro. Pronto, é por aí que eu ando. E é por aí que nós E vamos não ficar. tenho nenhum sou nada faccioso. Gosto de ver jogar o Sporting, gosto de ver jogar o Porto. Eu aplaudo a Seleção Nacional, não posso ser contra nenhum. Obviamente. E tiveste Eles pena, jogam todos e tiveste na pena Seleção que, Nacional. tiveste pena que neste Mundial de 2018 não nos tivesse corrido tão bem como no Euro Podia ter corrido 2016. melhor se o árbitro não tivesse feito mal outra vez. Aquele golo, aquele penalti é uma mentira muito grande. Não sei se foi pago, se não foi pago, mas foi uma grande mentira. E são outros 500. Exatamente. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado, Tobias, por aqui Nada, terem obrigado estado.
Esta Muito obrigado, Joana. a conversa interrompida. Vamos retomá-la um dia destes, está bem? Está bem, está bem. Até à próxima, que seja breve. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a nós. Mas querer que eu tenha frigorífico à espera.